Navegue em ultra velocidade com estabilidade. Venha para CJNet, internet 100% fibra óptica para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir em 4K nas suas plataformas de streaming, jogar e fazer seus downloads, planos a partir de R$ 100 mensais, internet limitada sem limite de tráfego, o melhor suporte técnico e garantia de velocidade contratada. Assine já, ou ligue no WhatsApp, ou vá em nosso escritório. Venha para CJNet, a internet perfeita para você. Sejam muito bem-vindas ao novo podcast da Ibira Play, o Fala Dona Maria, num oferecimento CJNet. Esse podcast foi pensado especialmente para nós mulheres. Aqui nós vamos falar sobre maternidade, empreendedorismo, saúde, educação, bem-estar, todos os assuntos que nós mulheres tiramos de letra. Então, sejam bem-vindas ao Fala Dona Maria. E hoje nós temos como primeira convidada do primeiro episódio do nosso Fala Dona Maria, uma convidada muito especial. Ela é mãe, avó, empreendedora, né? Agora empreendedora, né? Sim, Mãe, avó, empreendedora, esposa, muito orgulhosa, né? sim, com certeza. E já foi procuradora da cidade, né? Muito tempo, procuradora Procuradora. jurídica, procuradora geral. E nós vamos receber com muito carinho Milte Helena Barbariol. É um prazer, Gabriela, estar estreando com você esse podcast. É com muito orgulho que eu faço isso com uma pessoa tão especial que é você. E gratidão pelo convite. E estou aqui à disposição para falar alguma coisa que seja bom para as mulheres, porque afinal a nossa batalha é sempre muito grande como mulher. Nós temos a nossa profissão, nós temos nosso papel na família, na sociedade, Uhum. e a gente consegue agregar tudo e ter um dia mais leve. Hoje eu falo isso com muita sabedoria, até porque a gente aprende com o passar do tempo, como conduzir todas essas atribuições que nós temos, né? Além de estudar, trabalhar, doméstica, também em casa, nos serviços de casa, e às vezes fazer uma comida especial para o marido. Isadora. E é isso. Eu te agradeço pelo convite e espero estar contribuindo com certeza. o que eu posso ajudar nesse podcast. Com certeza, Milt. Particularmente, vocês viram, né, logo no início, eu gaguejando, porque eu tô muito emocionada, não só de estar estreando, né, esse podcast, mas também de estar recebendo uma amiga pessoal de coração. É, Eu amo demais você sabe da consideração e o amor que eu tenho por você, nossa amizade. agradeço. Então, vai ser maravilhoso te ter aqui pra gente bater aquele papinho esperto pro pessoal que tá em casa, né? E gostei muito de ter o cafezinho aqui, porque é uma Você coisa tá que eu vendo gosto aqui, ó, muito. muito chique, tá? Aqui, ó. Cappuccinozinho caprichado para as nossas convidadas. Então, E eu sinta muito à gosto vontade. sempre de bater um papo tomando um café. Às vezes É. eu tenho recebido algumas amigas na minha casa, Uhum. vem tomar um cafezinho, aí a gente conversa de vários assuntos e o assunto fica produtivo É isso, e a gente acaba fazendo uma terapia, né? A é gente vê verdade. hoje, nesse mundo moderno, muita eh, essa terceira idade, ela está diferente. Uhum, As avós de hoje não são as avós de antigamente. uhum. A voz de hoje está malhando, a voz de hoje estão saindo para curtir junto com os netos, Inclusive, eu sei entendeu? que você gosta da academia, faz Gosto, estou exercício. também malhando. Tem até um nome em inglês, né, que está se colocando e cogitando muito aí na rede social, que é as mulheres norte, Hum, acima dos 60 anos, né? hum, Então, o que que é isso? Isso é uma qualidade de vida que a gente está buscando e eu continuo estudando, a gente não pode excelente. parar, porque tem de vários assuntos que a gente tem que conhecer, né? E o mundo está indo, aliás, a tecnologia está indo muito rápida, as Uhum. informações muito rápidas do dia a dia.
Então, você não consegue acompanhar 100%, mas verdade. pelo menos o básico você tem que saber. É verdade. E falar de mulher, para nós, é um prazer, né? Falar de nós, É, porque nós estamos na Semana da Mulher, né? Domingo agora é é, Dia da Mulher. E nessa semana a gente lembra não só eh, nosso papel na sociedade, mas a gente lembra também nosso papel muito importante como mãe, nosso papel dentro do mercado de trabalho, né? A gente sabe que você já teve várias experiências de trabalho. Você já trabalhou muito tempo na Aracruz-Celulose, sim, certo? Inclusive, quero saber depois dessa história que foi lá que você conheceu seu digníssimo Tarcísio, não foi? foi, foi. Trabalhou muito tempo lá, já foi procuradora aqui da nossa cidade de Ibiraçu, Sim, né? Foi vereadora, primeira mulher presidente da Câmara de Ibiraçu, né? E isso é um marco muito importante. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência e o que isso representa para você como mulher numa sociedade que hoje, às vezes, ela dá, talvez até é uma coisa que está muito enraizada, né? Dá muito destaque para o papel do homem, e que é muito importante. importante, Nós dependemos importantíssimo. também muito dos homens, Sim, mas o papel da mulher como auxiliadora, como dona de casa, como empreendedora, também é muito importante, né? sim. Eu acho muito interessante a passagem da Bíblia, e hoje eu falo isso com muita convicção. A mulher sábia constrói, Uhum, e a tola realmente destrói. é verdade. Ela começa destruindo a sua família e ela vai ser, na profissão, em várias outras áreas, ela não consegue se erguer também, Ela se autodestrói também, né? ela se autodestrói. Então, começando, eu queria falar que meu primeiro estágio foi no fórum. Eu ainda sonhava em ser advogada, e depois minha segunda experiência foi numa marcenaria, que o avô do Diego Lima trabalhou, o seu Verdade. Valdomiro. E lá era uma marcenaria que era uma família. Eu fazia serviço de almoxarife, fazia o serviço de servente, fazia café, era secretária, emitia nota fiscal, Fazia de tudo. atendia o gerente. É. Então, assim, também foi uma escola. Interessante que eu pedi demissão da MG Batiste Uhum. e meu sonho era entrar na Aracruz. E com 30 dias eu fui fazer uma entrevista lá. Deus sempre abre É portas. verdade. Então, como eu sou uma pessoa de muita fé, fui lá e fiz uma entrevista para ficar 3 meses. E acabei ficando 10 anos Nossa, que legal. e fui promovida várias vezes. Entrei como auxiliar de escritório e saí como secretária 3, porque nessa ocasião eu terminei a faculdade de Direito. A Seara Cricioloso foi uma verdadeira escola, entendeu, Gabriela? Tanto em ensinar como você trabalhar administrativamente, fazer gestão empresarial. Foi uma grande escola, mas eu aproveitei meu tempo lá também para estudar, para ir para a Uhum. faculdade, porque a Aracruz oferecia ônibus de graça para gente, para Olha. ir. Nessa época, eu saía da Aracruz, era 4 horas que eles liberavam a gente, e ia para a faculdade, chegava meia-noite, no outro dia, 6h30, tinha que pegar o ônibus para continuar trabalhando. Uhum. E nesse intermediário dessa luta toda, eu também conheci Tarcísio no Encontro de Jovem, em Ibiraçu, mas não conhecia ele dentro da Aracruz. Uhum. Aí, quando eu conheci Tarcísio, que ele me chamou a atenção, que eu ainda não namorava com ele, eu comecei a observá-lo na empresa. Uhum. E aí, um certo dia, a gente, num baile, começou a conversar e a gente começou a namorar. Mas tivemos uma interrupção também. Hum. Ficamos 6 meses, tipo, terminado, e depois a gente voltou. Entendi. Aí já voltamos, marcamos casamento e casamos. Nós temos 2 filhos, que é o nosso orgulho, e agora 2 netos também Os maravilhosos xodós da vovó, né? da Que eu sei tá sempre vovó. Estou postando. indo muito lá em Vitória, né, de vez em quando.
e estou sempre também presente, eu e Tarcísio. Mas é isso. E aí, depois dessa trajetória que eu me formei, eu pedi demissão, aliás, fiz um acordo com a empresa, e antes disso, nas últimas férias minhas da Aracruz, eu aproveitei e fui estagiar no escritório em Vitória de 3 colegas, inclusive um colega hoje é juiz. Que bênção. E fiquei assim. Quando eu terminei o estágio dos 30 dias que eu tive que voltar a Uhum, trabalhar, eu comecei a falar, Tarcísio, eu já estava casada, uhum. Tarcísio, eu não volto mais para a Cruz, eu quero pedir conta, eu quero. E acabei pedindo demissão, Foi atrás do realmente, sonho, né? e comecei a ir para Vitória e voltar. E eu estava grávida do Felipe, Nessa mas correria de ida e nessa volta grávida. correria. E fui. Teve até um dia que a gente teve uma reunião à noite no escritório, o meu colega veio me trazer, porque eu estava quase ganhando neném, ele ficou com pena de eu pegar um ônibus, eu ia chegar quase meia-noite em casa. Então foram muitas lutas. Aí depois eu comecei na prefeitura, atendendo as pessoas mais necessitadas, na época do prefeito Adélio Secato, que eu comecei a dar meus primeiros passos na advocacia, abri o escritório também, eu, doutora Craceli e Marta Carles, que hoje já é falecida, né? E foi essa luta, mas eu nunca perdi a oportunidade. Quando surgiu a oportunidade do concurso público para procuradora, eu comecei a estudar muito e estava fazendo 2 pós-graduação nessa época, Uhum. de direito penal e processo civil e direito civil. E aí eu estudei e acabei passando no concurso e Uhum. ficando 23 como procuradora. E olha como é assim interessante, né? Você falou que você nunca perdeu oportunidades, né? É muito da mulher isso, né? Que a É, gente tá trazendo essa força da mulher nessa semana, da Semana da Mulher. É muito da mulher essa questão de não desistir, né? é. De sempre ir atrás, Sempre ser de guerreira. exato, de não se acomodar nas situações. A Não, maioria das mulheres são assim, né? Elas já têm isso nelas de, não, eu não posso ficar parada, eu não posso perder a oportunidade, eu tenho que fazer alguma coisa, porque a gente sente essa necessidade, né, sim. de estar ativa, né? E o mais interessante, que eu vim de uma família muito humilde, papai 40 anos balconista na Califórnia, mamãe servente do Polivalente, que todo mundo conhece, Dona Rosinha, aqui na cidade de Ibiraçu, né? Então, eu sempre quis buscar. Então, todos os meus sonhos eu consegui realizar. O que eu não realizei foi porque Deus permitiu de não realizar, porque tudo eu coloco na mão dele. Interessante que em 2001 eu fui vereadora e presidente da Câmara também, em Brasil, que eu também gosto de política, e tive um projeto social, né, que eu, um salário de vereador, eu mantive a arte de aprender costurando. Uhum. Então, muitas mulheres tiveram a oportunidade de fazer o curso de costura e ganhavam um kit da Iole e funcionava na casa do meu pai e da minha mãe aí, né, que tem uma área. Uhum. A gente sempre sonha de querer, né, estar participando de muita coisa. E por Uhum. último, o último desafio foi eu participar do Conselho Estadual da OAB. Eu sempre era convidada, mas tinha resistência, né? E que foi uma experiência muito boa fazer parte do conselho. Você aí chega lá, você não sabe mais nada. Lá que é uma verdadeira escola também. Eu aprendi muito no Conselho Estadual, porque lá vai os problemas do dia a dia dos advogados, a luta, né? Verdade. Mas o que a gente não pode é desistir. É verdade. E uma coisa que você falou, que você teve a oportunidade, né, do arte de empreender costurando, é essa questão da sororidade, né, que a gente fala, né, que É, é mulheres pelas mulheres, né? sim, E uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas você foi
uma das fundadoras da Associação Pestalozzi, né, Sim, aqui em Viraçu, foi que realmente. é mais uma associação que ajuda as pessoas, né? Exato. Quando a gente iniciou a associação, tinha que buscar as pessoas com muito carinho, que existia um preconceito muito grande É de verdade. colocar as crianças eram escondidas naquela época. Até a gente identificar e começar, demorou, entendeu? Teve várias pessoas que ajudaram, a sociedade toda se mobilizava. Uhum. Então, é um projeto que deu certo e está dando certo até hoje. É Eu verdade. costumo dizer que o bom é a gente iniciar e passar o bastão para outras pessoas É também verdade. ter essa mesma oportunidade. Uhum. Eu não gosto de estar retornando para determinadas situações. Desprender algumas coisas, né? Hoje eu estou aposentada, mas eu tenho mil uma atribuição, entendeu? Faço parte da Associação do Caminho da Sabedoria. A gente tem os empreendimentos nossos da família, que a Uhum. gente está tentando gerar renda com o que tem, entendeu? Então, assim, é muito importante você estar participando e não se acomodar. Eu Uhum. ainda estudo, eu ainda faço curso, mas outros cursos, É como eu já verdade. fiz teologia, né? Eu estudo em outras áreas para conhecimento mesmo. Uhum. É verdade. E essa questão do não ficar parada, que você falou, né? Que muitas, antigamente, né? As avós eram quietinhas no cantinho delas lá. Hoje em dia, elas já estão muito mais ativas. As mulheres da terceira idade, elas já querem buscar mais saúde, mais movimento, né? Sim, Gostam muito de uma aula de zumba, por é, exemplo. Você já tentou alguma coisa assim? não, Uma zumba, uma dança? não, dança ainda não, mas eu ainda pretendo também estar participando. Legal demais. E eu queria saber de você também uma situação muito interessante que a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast iniciar. Que Sim, história é essa de uma troca de sobrenome por causa de uma cidadania italiana? pois isso eu acho que foi bem polêmico em 91. Uhum, Em 91, nós tivemos um encontro aqui num seminário da associação também, que eu e Tarcísio fazíamos parte, a Associação dos Descendentes Italianos, do município de Ibiraçu. E, por coincidência, teve um dos coordenadores que vieram de fora, que veio uma delegação de pessoas que fazia parte desse projeto da Itália, e Tarcísio convidou para tomar um café na nossa casa, e esse senhor foi, e conversando da origem da família Barbarioli, por coincidência, estava na província que esse senhor morava. E aí, o Tarcísio falou, e aí? Ele falou, não, a igreja é do padre, que é nosso amigo também. Aí a gente pediu para ele estar encaminhando a cidadania, a certidão de nascimento do meu bisavô, Ângelo, que para mim era Barbarioli, mas uhum. na hora que chegou era Barbariol, Era sem o i, no sem final. o i, na Uhum, Itália. E a legislação naquela época, eu estava providenciando a minha uhum, cidadania, exigia que retificasse o sobrenome. E como eu queria muito ter a cidadania italiana e queria que meus filhos tivessem, uhum. eles já eram novos, né, em 91, aí em 93, que eu tirei dos meninos, eu retifiquei. Mas interessante que depois que eu retifiquei o nome, e fui uma da primeira na família a ter a cidadania italiana, aí todo mundo perguntava, e meu tio, o processo, eu também quero fazer e Uhum. tal. Aí já não precisava mais na lei retirar o i, entendeu? E aí, como os meus registros de nascimento, casamento, os registros dos meus filhos foi alterado no cartório por uma decisão judicial, eu mantenho o Barbarol, mas da família Barbarioli. Foi Uhum. por questões legais daquela época. Como agora também mudou a legislação Uhum. italiana.
o meu filho, o Ícaro, já está providenciando a cidadania legal. dos 2 filhos, que são os nossos netos, Uhum. e eles terão direito à cidadania, mas os filhos deles não terão. Hum, O que pode fazer é eles irem morar na Itália e os filhos deles nascerem na Itália. Aí eles aí vão eles vão ter poder direito à dizer cidadania cidadania. italiana. Senão, não. Encerra nos meus netos agora aqui no Brasil. A gente vê, né, como que a A- gente sempre volta nessa questão que a mulher, ela procura, né? Ela vai atrás das coisas, ela vai atrás do que ela quer e ela consegue o que ela quer, né? é, Com a ajuda de Deus, a gente sempre sim, consegue dar aquele jeito, a gente consegue o que a gente sempre almeja, né? E agora vamos falar de uma situação muito interessante que eu ouvi dizer, que muita gente acha que você, a gente fala de mulher, tem que falar um pouquinho de cozinha, né? sim. Que você não cozinha, mas eu tenho certeza, e eu sei disso, que você é uma cozinheira de mão cheia. Olha só, é porque várias pessoas, meu, você sabe cozinhar? Essa pergunta é recorrente. O que eu falo é o seguinte: eu não tinha tempo para cozinhar. Hoje eu tiro tempo para almoçar com meu esposo. Hoje eu tiro tempo para tomar um café, porque tanto ele como eu, a gente trabalhava, ele trabalhava muito, viajava, coordenador de parada, no ramo de celulose. Então, eu cozinho, gosto de fazer comida mais com marisco, peixe. Nossa, Não delícia. é meu forte carnes, mas eu também faço. E assim, hoje eu cozinho com mais qualidade, entendeu? Exatamente para equilibrar a nossa saúde. É o tempo também, né? É, Às vezes a gente faz alguma coisa mais simples por causa do é, tempo, da correria, do trabalho, cuidado com os filhos, mas é, depois que a gente tem mais tempo para dedicar algumas coisas assim, né? Faço mousse de cupuaçu que você já Nossa, experimentou, maravilhoso. Natural, com que é cupuaçu. produzido Uhum. no sítio. E o Tarcísio tem limão siciliano, limão branco, então a gente sempre eh, aproveita Tá o inovando com o máximo. natural, É, né? exato, agora é a época do abacate. Aí Nossa, eu ó, fiz um Diego sorvete adora, meu de digníssimo adora. abacate, entendeu? E outras coisas que ele cultiva, que ele traz, vagem e outras, aipim, entendeu? Tempero verde. Então, outra coisa que dá muito também é tapão, mas da época tem um monte. Daí um pouco aí você tem cremes, né, que você pode fazer, Uhum. sopas que são maravilhosas. Muita gente gosta muito da sopa com carne seca. Nossa, deve ser uma delícia. Então, assim, eu sei cozinhar. Só não sou profissional no ramo, mas sei. Mas isso volta no cuidado da mulher, né, que naquele capricho, né? Porque tudo que a gente se empenha em fazer sai com amor, sai É, bem gostoso, sai bem feito, né? E a gente sempre lembra que a mulher ela tem um jeito diferente de fazer as coisas, que às vezes às vezes os homens não têm essa mesma visão. Por sim, exemplo, às vezes a gente vai a mesma comida, mas a mulher ela tem aquele olhar de alguns minutinhos a mais, um pouquinho de tempero a mais, um é, pouquinho menos de sal, alguma é, coisa assim, né? exatamente. E pra gente sempre é um prazer, né? Nós que temos orgulho, eu tenho você, eu sei também, e eu também, temos orgulho de cuidar da nossa família, de ser uma dona de casa, de cuidar do nosso esposo, dos nossos A minha filhos. nora, por exemplo, ela não acostumou o meu neto com açúcar. Que Hoje ótimo. ele está com 2 anos e 4 meses. Ele não faz questão de chocolate, não faz questão de nada. É muita fruta, Uhum. entendeu? E pouco doce. E Hoje ele em dia, acostumou a é. isso, E entendeu? hoje em Então é dia é muito bom, né, para as interessante crianças. que foi o contrário com a gente. É A gente verdade, foi criado com muita bala, com muito doce, é verdade, entendeu? E agora é uma outra época. é Por isso que eu verdade. falo, a gente, enquanto mulher, nós somos muito importantes na Uhum. família, na No sociedade. cuidado, né? E se a gente souber aproveitar esse tempo que nós estamos aqui, porque aqui nós estamos de passagem,
né? Quem acredita na Bíblia sabe que a gente espera a vida eterna. E a vida eterna, para você construir essa vida, ela demanda de uma série de atitudes sua. Uhum. O perdão existe e a gente deve perdoar, né? E deve pedir perdão também pelos erros. Mas eu acredito muito que enquanto que a gente está aqui, por exemplo, ontem uma pessoa está com depressão profunda, teve um problema muito sério na família, me ligou, eu fiquei horas conversando com ela, e ela falou, nossa, como que eu me senti bem conversar com você. Então, o dinheiro não é tudo. Hoje a gente Verdade. precisa de pessoas que conseguem ter uma conversa, que conseguem ajudar, né? Às vezes não é muita coisa, 10, 15 minutos que você conversa, a pessoa pode mudar de visão, né? Isso. E outra coisa, Milde, eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha que foi esse seu papel dentro da advocacia num ramo que muitas vezes é dominado pelo público masculino, né? Que a gente sabe que a gente está falando, né, sobre essa questão do cuidado que a mulher tem também com os outros, né? Com Sim, outras mulheres, com os filhos, né? Com os netos. E dentro da advocacia, também, de uma certa forma, a gente exerce esse sim, cuidado que a gente tem, né, da mulher. E eu vejo que a mulher, ela tá tendo mais espaço hoje em hoje, dia na advocacia, né? sim, Mas antigamente era um ramo muito dominado pelo sim. homem. Esse assunto é muito interessante, porque quando a gente iniciou, a gente praticamente foi uma das primeiras. A doutora Graziela começou um pouquinho antes no escritório dela, depois eu iniciei. Realmente a gente tinha ainda esse preconceito. Porém, Gabriela, eu aprendi, desde a Ara Cruz me ensinou isso, que era uma área que tinha muitos homens. Eu entrei, tinha 7.000 homens lá, e mulheres era bem pouca. Uhum. Só numa época bem diferente, né? Porque eu entrei lá em 82, entendeu? Aí eu sempre tratei homem de igual para igual. Eu nunca achei que o homem me desprezava, eu sempre tratei de igual para igual. Eu não tive essa narrativa, que o homem está querendo me passar para trás. Uhum. Eu não olhei isso, não. Eu fui para frente como se ele fosse meu parceiro. Na advocacia, às vezes a gente sofria alguns, que hoje fala bullying, né? Uhum. De determinados homens. Mas eu sempre levei na brincadeira. Nunca se vitimizou, né? Nunca Não, usou nunca, isso. nunca. E não gosto do papel de vítima. Eu não me considero vítima da sociedade. Eu me considero uma mulher que eu lutei e conquistei meu espaço. E é isso que eu gosto de passar para as mulheres, porque a gente é capaz de lutar e construir, e às vezes o homem até fica para trás. Verdade. Entendeu? E se a gente, ainda hoje, se você parar para pensar que você pode ser muito mais útil como mulher, você entendeu? E construir, e ser empreendedora, ser aquilo que você quiser, ser médica, porque o segredo é você fazer o que você gosta. Verdade. Tudo que eu fiz porque eu gostava. E as fases vão passando e você vai gostando de outras coisas. Eu costumo dizer que eu tenho uma facilidade muito grande de virar página, porque hoje tudo é questionado, né? A gente vê um questionamento aí de coisas que não existiam no passado. Hum. Está muito dividido o país. Aliás, eu tenho conversado com algumas pessoas de fora do país também. O mundo todo está em conflito. Então, a gente tem que pensar no que fala, no que constrói, o que destrói, entendeu? E isso, assim, é uma reflexão do dia a dia. Mas, por falar nisso, eu gosto muito de um palestrante que se chama Sami, que fala das 5 áreas da vida.
interessante que ele me despertou para colocar em primeiro lugar a espiritualidade. Segundo lugar, o sentimento. O terceiro lugar, que eu fiquei assim, não achando que era a família. Em quarto lugar, a profissão. Em quinto lugar, o financeiro. Então, eu pude concluir que se a gente está bem espiritualmente, você consegue construir a última área, que é o financeiro. Porque aí você começa espiritualmente fortalecida, resolve o seu sentimento, você resolvendo a sua parte sentimental, você constrói uma família e você vai bem na profissão e o seu financeiro rende. Essa foi a conclusão, É você entendeu? complexo, mas é tão simples, né, Tão Milton? Se a gente simples. para pensar, é É, tão simples. E é uma reflexão que você falou, né, no início que você fez curso de teologia e filosofia. é, E é uma coisa que, mesmo a gente estudando, fazendo cursos, às vezes você o não óbvio tem a precisa ser visão. dito, né? Exatamente. Agora, é muito interessante que isso está nas coisas mais simples. Não precisa ter grandes estudos. Às vezes, a pessoa humilde, ela tem tudo isso. Tem a Compreende, né? espiritualidade, tem o sentimento controlado, tem a família estruturada, tem a profissão dela, nem que seja do lar, mas é uma profissão que hoje eu valorizo, que Uhum. eu estou desempenhando, que eu não fazia isso no passado, mas você tem trabalho o dia todo em casa, É verdade. E eu já entendeu? ouvi dizer, gente, nunca digam que vocês não trabalham, tá? Se você é dona do lar, nunca digam que vocês não trabalham, porque vocês têm trabalho 24 horas e às vezes é muito mais pesado vinte e do que quatro muita horas, CLT, né? exatamente. Organizar uma casa não é fácil. Você levanta, é café. Aí você tem que lavar a luz. Depois você começa a arrumar a casa. Aí você tem que arrumar tudo com carinho, os quartos, Uhum. né? Aí vem E os filhos, vem o depois, aí marido. quando você vê, já está na hora do almoço. É verdade. Aí você vai para a cozinha. Aí você chega na cozinha, às vezes o marido ajuda, lava a vasilha, né? Então, já ajuda um pouquinho. Uhum. Aí quando você pensa que não, pô, deu o horário do café. É É verdade. tudo muito rápido. E fazendo isso tudo, já pensando no que fazer no dia seguinte. Seguinte, Né? Então você tem as 24 horas já pensando nas próximas 24 horas. Às vezes exatamente. pensando daqui a uma semana, daqui a um mês, É, tendo que pensar em filho, que pensar em marido. é. Mas isso é da mulher. E Sim, é uma coisa que nós conseguimos fazer, já está em nós, né? é, De ser multitarefa, de conseguir pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E é por isso que a gente dá conta, né? Por causa da nossa força, do nosso cuidado. E para a gente terminar, Milt, eu queria que você deixasse para as mulheres que estão assistindo a gente um recadinho do que você acha que é ser mulher e o que você quer deixar para as mulheres da nossa cidade, da é. nossa região. Ser mulher, além de amar de ser mulher, é saber conduzir a sua pessoa como mulher, entendeu? Ter uma vida conectada espiritualmente, formar uma família, você entendeu? É, se não tem uma família, mas gostar de você mesmo, do jeito que você é, e lutar, porque sem luta a gente não vai a lugar nenhum. O que eu quero dizer é que o amor constrói. Então, você amando, você se dedicando, você vai ter uma vida leve. A tempestade vem para todo mundo. Tive momentos difíceis na minha vida, mas a superação vem porque você acredita que tem um Deus que te faz vencer nas piores batalhas, mesmo quando você entende que aquilo não seria bom para você e vem uma outra oportunidade para você e que você faz a reflexão. Deus é perfeito. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, Gabriela. Que lindo, que lindo. Gente, foi um prazer maravilhoso ter você aqui no Fala Dona Maria.
Já quero você aqui outras vezes para a gente bater mais papo, conversar sobre outros Eu assuntos, agradeço tá? muito, sou muito grata. Acho você também uma mulher maravilhosa, uma mulher que Obrigada. constrói. Que Deus te abençoe, que Amém. você possa conduzir a sua vida com muito sucesso. E de Amém. coração agradecer a toda a equipe do Ibiraplay. Então, de parabéns com esse investimento que estão sendo feito na comunicação, né? E mostrando aí as coisas que Ibiraçu tem, e isso é muito importante. A gente precisa sair da mesmíssima. A gente tem que ser o diferencial, É verdade. Então foi tá? isso, pessoal. Parabéns a toda a equipe. Parabéns para você por ser essa mulher maravilhosa. Muito E obrigada mais parabéns a uma vez. todas as mulheres do Parabéns, feliz Dia das Brasil Mulheres, né, para e todas do as Espírito mulheres. Santo e de Isso, Ibiraçu, principalmente, que é a terra que eu moro, é a terra que eu amo, é a terra que eu estou é isso. e vou ficar aqui. Ibiraçu nosso lar. É isso. Isso. Então, gente, foi isso. Esse foi o episódio do Fala Dona Maria de hoje. E nos próximos episódios nós teremos mais convidadas muito especiais para falar sobre diversos assuntos muito interessantes. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e eu espero vocês no próximo Fala Dona Maria. Até mais!